O motorista que dirigia o carro envolvido em um acidente com a morte de uma turista em Camocim, litoral cearense, não podia dirigir por ser menor de idade. Além disso, o tráfego na região era proibido por se tratar de uma duna perigosa, segundo as autoridades. Além do jovem, 6 turistas de Mato Grosso estavam no veículo a passeio. A mulher que morreu no acidente tinha 35 anos. O áudio das caixas pretas do avião da Air France que caiu no mar em 2009 foi divulgado durante o julgamento da companhia aérea e da fabricante Airbus. Apenas pessoas credenciadas como magistrados e secretários judiciais puderam acompanhar a sessão. Um advogado que ouviu o material disse que foi um momento apavorante. Segundo ele, é possível perceber em vários trechos que os pilotos não entendiam o que estava prestes a acontecer. O voo havia partido do Rio de Janeiro e tinha Paris como destino. 228 pessoas morreram no acidente. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimoveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. 4h04. Boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, segunda edição desta terça-feira. Pré-decisão de Copa do Brasil. Dia 18 de outubro de 2022. Eu não vejo a hora que chega quinta-feira para passar isso logo. Está no ar o CBN Esportes. Você pode participar com a gente desde já pelo WhatsApp 19991869070. Também para você que está no nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Deixa aquele recadinho lá no chat que a gente vai trazer a sua participação aqui nos 99.1 e também no YouTube. Vamos com os destaques desta terça-feira. Torcida do Corinthians faz festa na saída da delegação alvinegra rumo ao Rio de Janeiro para a decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo. E como diria um amigo meu, delegação leva consigo a energia de mais de 35 milhões de corações. Que maravilha. Destaque da dupla campineira. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio, chegando com informações da dupla campineira. Daqui a pouco tudo sobre o Guarani que entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o time do Cruzeiro em Belo Horizonte. O Bugre, que ainda persegue uma vaga na Copa do Brasil, precisa pontuar para subir na tabela. E também informações sobre a Ponte Preta, que tem quinta-feira compromisso em casa contra o CSA, portões abertos na Ponte Preta. E a Macaca, que também segue olhando para 2023 e avança em algumas renovações e conversas, pensando no elenco que vai disputar a Série A2, a Copa do Brasil e a Série B. E a renovação do técnico Hélio dos Anjos, a gente vai tratar sobre esse assunto também aqui no CBN Esportes. Agora o destaque dos clubes de São Paulo, chegando o Vinícius Moura. O Santos venceu o Bragantino por 2-0 no Nabi Abichedi, com 2 gols de contra-ataque anotados por Camacho e Ângelo. O Peixe está a 2 pontos do 8º colocado, que deve ganhar vaga à fase preliminar da Taça Libertadores. O Corinthians levou 30 mil pessoas no treinamento de ontem na Neoquímica Arena, na preparação para a final da Copa do Brasil. O Alvinegro viaja hoje ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira no Maracanã. O zagueiro Miranda sofreu uma lesão no joelho e pode não atuar mais pelo São Paulo. E o Palmeiras completou a marca de 250 jogos atuando no Allianz Parque. E agora ele vive procurando essas notícias e listas e comparações. Fábio Schaibe!
A lista da 442, que já é uma lista tradicional, inclusive, que fala de treinadores, foi divulgada e tem brasileiro e treinador que atua aqui no Brasil nessa lista, né, Fabião? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Exatamente, a tradicional revista inglesa 442 divulgou nesta terça-feira o seu ranking anual dos 50 melhores treinadores do mundo. Pelo terceiro ano consecutivo, o técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, foi eleito o melhor treinador do mundo. Como você disse, vale destaque para 2 personagens do nosso futebol brasileiro. O técnico português Abel Ferreira do Palmeiras foi escolhido como 26º da lista. Já Tite, treinador da seleção brasileira, ficou na 32ª colocação. A publicação inglesa chegou a comparar Abel Ferreira com seu compatriota José Mourinho, hoje na Roma, que ficou apenas na 35ª colocação do ranking. Além de Guardiola na primeira posição, o top 5 dos melhores treinadores do mundo em 2022 conta com o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, em segundo, o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, em terceiro, o também italiano Antonio Conte, do Tottenham, em quarto, e Stefano Pioli, do Milan, em quinto. O argentino Marcelo Gallardo, que recentemente anunciou sua saída do River Plate após 8 temporadas, é o 31º da lista, uma posição à frente do técnico Tite da seleção brasileira. Viu? Valeu, Fabião. 32º Tite, é isso? Exatamente, Tite 32º, Abel Ferreira 26º, o primeiro é Guardiola mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo. Bom, Carlão de Freitas, se o Brasil for campeão mundial, o Tite salta de 32º lá para 5º, 4º, não é isso, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde aos ouvintes ligados no CBN Esportes, segunda edição. E aí o Bolacha fala o seguinte, é só que se perder também, ó. E nesta hora a ponte aérea já está... Nossa. Estamos sobrevoando, será ou ainda não? Sobrevoando não? nesse Já momento, sobrevoando. Fumaças pretas Coisa, e brancas ligam São Paulo ao Rio de Janeiro. Movido por 35 milhões de corações. E a cada pedacinho de céu que passa, lá Corinthians. embaixo tem alguém jogando energia positiva. Já dizia o velho Toquinho, tu és religião. Tu és. Ô, Coringão, boa sorte ao Fala isso glorioso. não, Carlão. Ô, Pio, mas é uma lista meio injusta, né? Mas essas eleições, Ballon d'Or, antigamente, ainda temos, né, a chuteira de ouro, Chuteira né? de Porque ouro. separou o Ballon d'Or da chuteira de ouro. Eles não olham para a América do Sul. Porque se levarmos em conta que Copa Libertadores é semelhante à Liga dos Campeões, importante ou menos importante, mas a América do Sul é um continente importante. Você ganhando a Copa Libertadores é o principal torneio. Eu acho que o Abel poderia estar numa outra situação, né? Bem melhor, Bacana, né? ele está na lista, já é legal, mas 26º, tem tanta gente aqui, não sei, eu acho que ele poderia estar numa outra situação, num outro posicionamento, até porque ele é bi da América, né? Ele não é nenhum principiante em termos de conquistas, então eu acho injusta esta classificação do glorioso Abel Ferreira, ele poderia estar num ranking melhor. O próprio Tite também, né? O Tite, ele não o atual campeão da América é a Argentina, né? A Copa América é a Argentina. Mas o Tite também poderia estar numa outra situação, mais acima. Esses eventos, essas eleições, eles não ligam para a América do Sul. Não, o Klopp, que aparece em quinto... É o terceiro aqui, É o terceiro? O terceiro. O Klopp, Quinto é o do Milan, Stefano Pioli. Então, quem que ganhou? O Milan ganhou. O Klopp ainda foi vice do continente, né? Sim. O Milan foi campeão italiano. Foi, verdade. Aí você pega o Arteta também no Arsenal, sabe? Não sei também. Há questionamentos. Há questionamentos. Eu acho Vitor Pereira. Neste momento sobrevoando. É que o voo... E abaixo dele, 35 milhões de corações. Ah, Corinthians, nada é mais bonito. Que coisa, hein? Ô, Carlão, existe a possibilidade... Quer dizer, que existe, é óbvio que existe, mas... A possibilidade é grande de lá pros 15 do primeiro tempo já tá resolvida a situação? Não. Que o torcedor do Flamengo não se iluda. É o favorito? É. Isso é inegável.
tem um melhor elenco, tem uma qualidade, demonstrou isso no empate 0-0 em São Paulo, mas é uma final contra um time de respeito, um clube gigantesco, que é multicampeão, que tem jogadores acostumados à decisão. Para o corintiano, aquele cenário, né, por exemplo, 15 minutos, nada do Flamengo marcar, 25, 35, 45, opa, intervalo 0-0. Lá atrás o gigante fazendo aqueles milagres que normalmente ele costuma fazer. Aí, Pio, aquela escapulida, sabe? Roger Guedes, não sei se Juliano entra jogando, parece que pode ter uma surpresa do Vitor Pereira. Sim. O maestro Renato Augusto armando na velocidade, o Davi Luiz falhou, Léo Pereira se confundiu, o Roger Guedes, o calvo mais importante do Brasil, pimba! 1-0 Timão. E aí, pra passar pelo gigante lá atrás, como é que faz? Aí Cássio cresce. E os corações unidos, os 35 milhões? De Deus. Ali vira um muro. 5 mil no Maracanã. Vira um muro. E outros milhões fora dele. Agora, se em 10 minutos o Mengão abre o placar, aí é difícil. Tchau, aí é complicado. Não tem jeito. Boa tarde, CBN Esportes. Pio, amigo fura-olho. Lembro que em fevereiro desse ano, no meu aniversário, após o Palmeiras perder o Mundial, você me desejou a Copa do Brasil de presente de aniversário. E agora, Pio? Um abraço, bom te ouvir todos os dias. Bete de Valinhos. Ô, Bete, já que eu te desejei a Copa do Brasil e o seu Palmeiras não chegou, agora você me deseja a Copa do Brasil. Até porque um é braço do outro, né? O Fábio Chaib pode me corrigir, o Palmeiras é braço do Corinthians é braço do Palmeiras. São co-irmãos, Fábio Chaib? Com certeza. Em 1910 surgiu o alvinegro corintiano. Em 1914, uma dissidência de alguns italianos fez surgir o Palestra Itália, que nenhum palmeirense mais convicto assim me ouça, mas é verdade. Os palmeirenses, 4 palmeirenses fundaram o Palestra Itália em 1914, já que queriam jogar pelas próprias cores italianas e jogavam no Corinthians antes e não quiseram seguir essa linha. É isso. A história diz. A história não tem contra fatos. Não há argumentos. Boa tarde. Depois do VAR, o Corinthians ganhou algum título? Não me lembro. Reginaldo de Limoeiro. Ô, Reginaldo. Eu acho que não. O Cris Salvione. Boa tarde, Carlão, Pio. Descansou, tal. A ESPN informa que Duílio tá mandando aqui, ó. A ESPN informa que Duílio, presidente do Corinthians, visitou a CBF na véspera da final da Copa do Brasil. Segundo o dirigente, a visita foi para rever amigos e não para falar de arbitragem. Mas se foi para falar de arbitragem, não há problema algum, Carlão. Não há problema algum. Os presidentes de clubes, eles têm o direito de visitarem a CBF, por exemplo, para falarem sobre essas visitas, elas fazem parte, né? Aquela famosa, né? Aquela famosa relação pública, né? O presidente do Corinthians, na véspera de uma final, né? Vai tentar fazer aquele joguinho, né? Tudo faz, né? Faz parte do show. E o Duílio está lá há algum tempo já curtindo a cidade maravilhosa, enquanto o avião, neste momento, já sobrevoa. E fumaças negras. Que maravilha. No ar, o CBN Esporte, segunda edição, com os comandos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, nos comandos do streaming, no Facebook, YouTube, o grande Dani França, reportagem Júlio Nascimento, plantão de Fábio Chaib, comentários de Carlão de Freitas, a direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já e tá bombando o WhatsApp, é só falar do Corinthians, tá nisso. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Falamos em Libertadores e quem está de olho na Libertadores 2023 é o Santos, do Santista, Mário Quintino. Boa tarde, Marinho. Agora com os dois olhos no G8, né, Pio? E ainda sem saber se foi 3 ou 2-0 ontem, né? Exatamente, essa é a questão. Na súmula 2, mas fizeram 3, não valeu. Que coisa esse pênalti, meu Deus do céu. E pelas rodovias... E pelas rodovias a situação, Mário? Esse tá no coração do Sandri, né, Pio? Exatamente, exatamente. Bom, pelas rodovias, quem segue na rodovia Dom Pedro encontra trânsito intenso e já diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Inclusive, tem problemas com o veículo. Por isso, siga aí com atenção no sentido de Jacareí. Por enquanto, nosso ouvinte segue sem pontos de parada, mas já tem pistas molhadas na altura de Valinhos. Por isso, atenção aí quem segue na rodovia Dom Pedro. E eu trago informações também do anel viário Magalhães Teixeira, que por enquanto segue sem problemas nos dois sentidos. Pio. Valeu, Mário Quintino. Até já. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado.
E o técnico Zé Roberto Guimarães concedeu uma entrevista após o Brasil ser derrotado na final do Mundial para a Sérvia por 3-0. E ele disse que o Brasil precisa cuidar da questão psicológica antes de ganhar o campeonato mundial. Só lembrando que o Brasil já disputou 4 vezes a final da competição e 4 vezes ficou com o vice-campeonato. Mas obviamente que o treinador valorizou esse vice-campeonato e parabenizou a todas as atletas que vem passando aí por uma reformulação. Superliga Masculina de Vôlei, nesse final de semana, começa a competição nacional. Hoje, 2 períodos para o vôlei Renata, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, aconteceu treinamento. Amanhã a equipe volta também aos trabalhos, já que no sábado estreia contra o São José dos Campos às 9h30 da noite, com transmissão da CBN Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h24, vamos falar do Santos, que ontem no Nabi Abichedi venceu por 2-0, poderia ser 3, venceu por 2 e chegou a uma situação que já dá para pensar em Libertadores da América. As informações do Peixe com o Bruno Faria. O Santos venceu o Bragantino no interior por 2-0. O triunfo foi apenas o terceiro do time como visitante neste Campeonato Brasileiro. O resultado praticamente elimina qualquer chance de rebaixamento e coloca o alvinegro praiano na disputa por uma vaga à próxima edição da Copa Libertadores. O interino Orlando Ribeiro mexeu em 3 jogadores no time titular. Natan voltou à lateral direita, Camacho ganhou a vaga de Luan, lesionado, e Ed Carlos atuou pela primeira vez como titular no profissional na vaga de Carlos Sanches. Orlando Ribeiro analisou a partida com mudanças de comportamento para sair com a vitória. O primeiro tempo não foi bom da nossa equipe, né? Mas mesmo assim eu costumo olhar a partida, assistir a partida depois para me ver aonde que não encaixou. Mas no segundo tempo eu acredito que nós melhoramos um pouco. Mas no começo o Bragantino nos impôs uma marcação muito forte, a gente não conseguiu sair, pelo menos uns 15 minutos. E depois sim a gente conseguiu equilibrar. Mesmo assim ainda não foi o que a gente pensa para jogar fora de casa, para jogar com uma equipe como era o Bragantino, como é o Bragantino. Então a gente precisa melhorar, porque senão a gente pode ter problemas aí mais para frente. Com o triunfo, o Peixe chega aos 43 pontos e sobe para a 11ª posição na classificação e agora sonha sim com vaga na Libertadores. Atualmente a equipe está a 2 pontos de diferença para o 8º colocado, o América Mineiro. Orlando Ribeiro não esconde o desejo de uma competição continental. Nós sempre falamos que se matematicamente a gente tiver chance, a gente vai em busca da Libertadores. O resultado de hoje nos deu confiança para trabalhar bem na semana e para fazer um bom jogo contra o Corinthians. Como disse o comandante alvinegro, o Santos volta a campo no próximo fim de semana, mais exatamente no sábado, para enfrentar o Corinthians no Clássico Alvinegro, que será realizado na Vila Belmiro, às 7h da noite. O treinador não poderá contar com o Eduardo Bauerman, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A dupla de zaga deve ser formada por Luiz Felipe e Alex Nascimento.
O experiente Maicon ainda não deve ter condições de voltar a tempo. De São Paulo, Bruno Faria. Bom, Carlão, ontem teve aquela cena que a gente já falou bastante durante o dia, do pênalti que não foi pênalti, cobrado e comemorado e tudo mais. O preocupante ontem era o Marcos Leonardo, que levou uma pancada nas costas, deixou o gramado. Só que hoje foi feito um exame que não constatou nenhuma lesão, mas ele é dúvida ainda por conta das dores para o clássico contra o Corinthians. O Santos pode tirar proveito dessa semana de decisão do Corinthians? Pode, como pode, sem dúvida alguma, independente do que acontecer lá no Maracanã. Eu acho que para o Santos, até a vitória, claro que em termos de rivalidade não, mas em termos de jogo, de competição, para o Santos seria melhor a vitória do Corinthians, a conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians. Por quê? Teria festa, o jogador iria se desconcentrar, até entrar no ritmo de competição. Pô, imagina uma conquista frente ao Flamengo diante desse cenário, uns 2, 3 dias aí de muita comemoração. Então, em termos de 4 linhas, para o Santos seria interessante, sim, o Corinthians conquistar a Copa do Brasil. Agora, em não conquistando, vai ter esse clima de decisão, um jogo no limite, um jogo complicado. Então, o Santos pode tirar proveito, vem de uma vitória difícil contra o Bragantino, mesmo o Bragantino não vivendo um bom momento, mas jogar lá em Bragança nunca foi fácil, e o Santos venceu e venceu com autoridade, poderia até ter sido 3-0. Olha só, né, 3-0 em Bragança Paulista, não seria, não é nada fácil. Então pode tirar, sim, sem dúvida alguma, proveito desta decisão aí do Corinthians com o Flamengo. O lance do pênalti foi mais fica mais pra diversão. Ali não foi um erro, né, Carlão? Ali o pessoal não tava prestando atenção. É gafe, Mas, isso, que interessante. Depois eu fiquei acompanhando o lance a miúde, assim. Só quem estava, apenas os envolvidos na cobrança que estavam ligados, o Cleiton e o Sandri. Porque os demais já tinham largado também, eles entenderam que a marcação não era para a cobrança do pênalti. Os dois estavam tão focados, tão ligados na cobrança que não interessa que apitou a caixa. Mas foi um lance curioso, engraçado. O Cleiton caiu pro lado certo, o Sandri bateu muito bem. Só mais 2 mensagens aqui antes do repórter CBN, dá até pro Bolachinha. Boa tarde, toda a equipe. Depois do alívio de se manter na Série B e começar a se programar pro ano que vem, fazer melhores campeonatos, pois como bugrinos e ponte pretanos não aguentam mais tantos sofrimentos. É o Marcelo lá do Jardim Marisa. Boa tarde, amigos. Se não garfarem o timão amanhã, nós seremos campeões em cima do Varmengo. Abraço. O PP de Campinas. Repórter CBN, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de outubro de 2022. O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça e Segurança Pública discutem o pedido de extradição do empresário e herdeiro Thiago Brenan. Ele foi preso na última quinta-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas foi solto após pagar fiança. O empresário era considerado foragido desde setembro, quando deixou o Brasil e viajou para Dubai, horas antes do Ministério Público Paulista o denunciar por lesão corporal e corrupção de menores. Quase 3 mil afegãos entraram no Brasil de janeiro a setembro de 2020, de acordo com o relatório elaborado pelo Observatório das Migrações Internacionais, a partir dos dados da Polícia Federal. O dado foi divulgado pelo portal G1.
desde que o governo brasileiro publicou uma portaria estabelecendo a concessão de visto temporário a afegãos para fins de acolhida humanitária, o Brasil passou a ser um dos principais destinos para os cidadãos que fogem do regime Talibã, grupo extremista que voltou ao poder no Afeganistão em agosto de 2021. O governo do Piauí pediu ao Ministério da Saúde vacina contra a Covid-19 para crianças. A campanha foi suspensa em razão da falta do imunizante. Segundo a estimativa da Secretaria Estadual de Saúde, 70% das crianças de 3 e 4 anos ainda não receberam nem sequer a primeira dose. A Rússia destruiu cerca de 30% das estações de fornecimento de energia elétrica da Ucrânia somente na semana passada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o país tem de lidar com apagões em massa. Várias regiões foram bombardeadas hoje e pelo menos 2 pessoas morreram em Kiev. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. A propaganda de Bolsonaro diz que Lula só foi absolvido por um erro no processo. É mentira. Lula foi absolvido porque ficou comprovado que Moro foi parcial nos julgamentos e armou com os promotores que acusavam Lula. Moro prendeu o ex-presidente sem crime e sem prova para eleger Bolsonaro e depois virar seu ministro. Essa é a verdade. Lula foi preso injustamente. Não foi por acaso que até o Papa o recebeu logo após a sua liberação. Diz aí quem foi. Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação, ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembra. Agora a gente vai lembrar para você, é do PT. Coligação São Paulo pode mais. CBN Campinas, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã. O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo. O presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo. Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, ao governo do estado de São Paulo. Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Coligação Juntos por São Paulo. Trânsito. E o Mário Quintino traz agora as informações do trânsito em Campinas, Marinho. Vamos lá então, Pio, agora com informações para o nosso ouvinte que segue na Teodoreto, que já tem trânsito intenso nos dois sentidos, principalmente na chegada para o Tapetão, por isso, atenção aí quem segue na Teodoreto, pela Buarque de Macedo, por enquanto sem dificuldades, e a Carolina Florense também é um bom caminho. Rapidamente, Pio, lembrando que tem problemas com o veículo na rodovia Dom Pedro, chegada para a rodovia Anhanguera, por isso tem lentidão, tem dificuldade cerca aí de 2 km de lentidão por conta de um ônibus quebrado que está sob a faixa. Por isso, atenção quem vai em direção do Padre Anchieta, utilizando aí a rodovia Dom Pedro. Pio. Até amanhã, Mário. Até amanhã. Com o seguro Mafre Alto você tem cobertura nacional e Mercosul. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou? Todo mundo cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h37, antes das informações do São Paulo, o tricolor paulista, tem mais jogador que vai desfalcar sua seleção na Copa do Mundo, né, Fábio Scheibe? Pois não, Pio, a seleção de Portugal ganhou mais um desfalque de peso para a Copa do Mundo do Catar. O Diogo Jota, atacante do Liverpool, deu adeus ao torneio do Catar nesta terça-feira. O atacante do Liverpool tem lesão muscular séria e foi confirmada pelo técnico do Liverpool, Jurgen Klopp. O jogador de 25 anos se lesionou no último final de semana e teve que deixar o clássico contra o Manchester City de maca chorando. E como falamos na semana passada, agora é oficial. Kanté também está fora da Copa do Mundo do Catar. Em comunicado nesta terça-feira, o Chelsea informou que o jogador de 31 anos passou por cirurgia na coxa e só deve voltar aos gramados em 4 meses, Pio. Ô Carlão, até a Copa, efetivamente, o álbum de figurinha vai ficar bem desatualizado. Como né? sempre, né? Como sempre. E chega um momento que causa uma apreensão nos torcedores, né? Tivemos o Richarlison aí no último fim de semana, Diogo Jota, que já confirmada a ausência, jogador pesado, né? Peso pesado, um quilate importante para a seleção de Portugal. Kanté nem se fala, né? Então, infelizmente, a gente... hora ou outra a gente se depara com esse tipo de notícia. No nosso caso aqui, me parece que o Richarlison vai conseguir, espero sim. Tomara que assim seja. Vamos falar do tricolor paulista, as informações do São Paulo com o Guilherme Pradella. Assim como foi no empate contra o Palmeiras, o confronto contra o Coritiba na próxima quinta-feira, às 8 da noite no Morumbi, em jogo adiado pelo Campeonato Brasileiro, deve fazer o técnico Rogério Ceni sofrer com as poucas opções para a zaga. Diego Costa ainda segue como dúvida, ele se recupera de uma tendinite no joelho. Beraldo e Ferrarese foram expulsos contra o Verdão no último domingo. Já Miranda teve constatado uma lesão no joelho e deve ficar fora dos próximos jogos. Em compensação, Léo volta a ficar à disposição, assim como Rafinha. Ambos cumpriram suspensão automática na última rodada. Quem pode ganhar mais uma chance como titular é o zagueiro Luizão. O garoto foi elogiado por Rogério Ceni no clássico contra o Palmeiras, mas o futuro do atleta é incerto. Ele tem contrato com o tricolor até o final de janeiro e ainda não renovou o vínculo. Vamos ser sinceros, o Luizão dificilmente fica, né? Um atleta que não renovou até agora e o contrato que acaba em janeiro, né? Isso é uma coisa de empresário, clube, é uma coisa... Eu converso com eles, mas eles sempre respondem. É uma coisa de empresário. O futebol mudou bastante. Eu, por exemplo, na minha época, eu decidia sobre a minha carreira, né? E hoje eu entendo que o mundo mudou. Eu acho muito difícil que ele permaneça. Minha percepção, tá? Como treinador, não tenho nenhuma informação, tá? Ninguém falou nada. Mas o jogador que falta 60, 70 dias para vencer o contrato e não renovou até agora, dificilmente vai. Louvável é que ele teve a humildade de, mesmo com pouco tempo de contrato, entrar em campo, fazer o seu melhor. Eu acho que no primeiro tempo ele cometeu alguns erros de passes, forçando passes pelo meio, que poderia ser recomeçado, fazer o giro de jogo, mas o que é completamente normal para um garoto que tem 10, 12 jogos, sei lá, no profissional, quanto tem. E outro destaque é que em determinado momento do jogo a dupla foi a dupla do trio, né? Que jogou Taça São Paulo. O elenco do São Paulo se reapresenta para os treinamentos nesta terça-feira no CT da Barra Funda. Se vencer o Coritiba na próxima quinta no Morumbi, chegará aos 44 pontos e pode pular para a 10ª colocação. De São Paulo, Guilherme Pradella. Carlão, pelo menos
deu uma sentada naquela fogueira do Rogério Ceni de sair e tudo mais depois de perder o título da Sul-Americana, né? Olha, eu não sou assim fã do Rogério, mas também não sou aquele refratário, aquele cara que, Rogério e tal, mas em alguns momentos no São Paulo, e principalmente momentos antes da decisão, eu acho que ele se precipitou. Talvez até na ânsia de conquistar um título com o São Paulo, que a gente entende, ele é um jogador emblemático da história do São Paulo, é um nome muito forte, eu acho até que o Rogério futuramente vai ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Então, entendendo também todos esses momentos, eu acho que ele deu algumas declarações desnecessárias, fortes, que geraram até um certo peso para os jogadores na final da Copa Sul-Americana. E depois ficou essa polêmica, o São Paulo conseguiu bons resultados, pelo menos acalmou um pouco, não ter perdido o clássico para o Palmeiras, e as circunstâncias foram adversas, né, com jogadores expulsos, pênalti perdido e tudo mais. Então, acho que dá uma acalmada aí. E que o próprio Rogério possa plantar tranquilidade para ele continuar o seu trabalho à frente do tricolor. Declarações que, se ele fosse um dirigente, talvez não pesassem Sim. tanto, mas o treinador é o cara que tá ali direto. E outra, né, Pio? O Rogério, ele não é apenas, então, somente um treinador. Ele é o Rogério, ele talvez seja o nome máximo da entidade do São Paulo. Então, ele, especialmente ele, tem que tomar muito cuidado nas falas. De repente, uma frase mal colocada pode colocar uma pressão exacerbada para os jogadores. E eu senti isso na final da Sul-Americana. Aquela obrigação. O São Paulo travou, o São Paulo não jogou a final. Impressionante. Se eu não vencer, eu não sei como vai ser. Eu acho que coloca uma carga emocional muito forte. Achei desnecessário. O Independiente mereceu, tal, mas o comportamento do São Paulo foi um comportamento pesado. Parece que tinha os jogadores jogando com uma caixa de batata, um saco de laranja nas costas. E hoje, a partir das 9 da noite, aqui na CBN Campinas, com a narração de Roger Williams, reportagens de Léo Tonin, comentários de Gabi Castro, Júlio Nascimento estará na ancoragem com o Fábio Scheibe no plantão, tem Guarani em campo, o Bugre voltando ao estádio do Mineirão para enfrentar o líder, campeão da Série B, o Cruzeiro. E o Bugre tem algumas dúvidas, tem retornos também. Não será o time considerado ideal pelo técnico Mozart, mas vai com alguns reforços importantes, né, Júlio Nascimento? Viu, chegando com informações do Guarani, esse compromisso de hoje contra o Cruzeiro é importante também para o Bugre, que ainda precisa subir na tabela de classificação em perseguição ao Criciúma, justamente pela briga à última vaga da Copa do Brasil da próxima temporada. Existem outros caminhos ainda para o Guarani analisar. O Guarani precisa saber quais times paulistas estarão também na próxima edição da Libertadores da América, porque existe ainda uma possibilidade do Guarani se classificar para a Copa do Brasil via Federação Paulista, mas de qualquer forma, enquanto isso não se confirma, o objetivo é se aproximar da equipe do Criciúma. Hoje o duelo é contra o campeão Cruzeiro, a provável raposa do Paulo Pesolano, de Rafael Cabral no gol, Giovani, Oliveira, Eduardo Brock, Daniel Júnior, Machado, William Oliveira e Kaique, Luvanor, Bruno Rodrigues e Edu. É um time mesclado no Cruzeiro que vem alternando entre jogadores mais jovens e os jogadores que fizeram parte da campanha do título. E o provável Guarani de Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e também o Mike, que vai substituir o Jamerson Bahia, Richard Rios, Eduardo Persson, Giovanni Augusto, Edson Carioca ou Iago. Iago treinou como titular na última atividade. Isaac e Uritan, que quem apita o jogo é Wagner do Nascimento Magalhães. Ele é árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Pio. Valeu, Julião. Ô, Carlão, o Iago treinou como titular, Bruno José pertence ao Cruzeiro, né? Por isso não vai pro jogo, como o Júlio disse. O Iago treinou como titular. Mas eu acho que o Carioca, o Edson Carioca, tá certo que nenhum dos dois fez um bom campeonato, nenhum dos dois firmou e tudo mais. Mas não é mais jogador que o Iago, não? Eu acho. E a gente percebe assim, o Mozart, ele gosta do Edson, viu? Ele tem assim uma afeição. No derby, pelo futebol. No derby eu achei que ele fez ele chegou na semana, jogaço. né? No derby ele começou bem. Começou bem. Fez a jogada que quase se transforma em gol do Yuri. E de repente, não sei, o Edson caiu, né? Tanto é que perdeu a posição. Mas acho que nesse embate entre Edson e Iago, apesar que o Iago tem tido oportunidades, né? Pelo menos eu trabalhei o último contra o Londrina, que foi o jogo ali da permanência. O Iago
participou bem, não digo tecnicamente, mas a parte tática, um cara que se comprometeu demais, né, pode ter uma força também nessa disputa, mas até pelas preferências, né, assim, eu tenho observado que o Mozart, ele gosta bastante do futebol do Edson, então deve ser aí o escolhido, Isaac, Edson e Yuri, e o Isaac fazendo aquela dobra na criação com o Giovanni Augusto. Bom, o Yuri Tanque, que foi o escolhido pela assessoria de imprensa, né, Júlio Nascimento, para conceder entrevista antes da viagem lá para Belo Horizonte. Guarani também já pensando na temporada 2023, tem a compra do Jamerson aí na pauta, enfim, muitos assuntos ainda durante essa semana, além do jogo diante do líder, né, Júlio? Pio, pensando também no time do Guarani, né, para a próxima temporada, tem 2 jogadores que vêm chamando muita atenção, Jamerson Bahia e Yuri Tanque. O Jamerson deve ser comprado pelo Guarani, que deve desembolsar R$500 mil por 50% dos direitos econômicos do lateral. Ele pertence ao Azures, está emprestado até o final do Campeonato Paulista. O Guarani deve comprar a metade do passe do jogador, assinar um contrato de 3-4 anos, fortalecer a multa rescisória, até porque o Jamerson vem chamando a atenção de outros grandes clubes e vem fazendo uma boa Série B, não joga hoje porque está suspenso, mas tem 7 assistências, tá nessa briga aí com o Nenê do Vasco para saber quem será o garçom da Série B. E o outro jogador é o Yuri Tanque, que fala sobre a temporada desde o período que estava no Capariano e também essa boa passagem pelo Bugre. Com toda certeza, gratidão ao Senhor, né, ao favor do Senhor, que o que Ele tem feito na minha vida, né? E nessa temporada eu tenho colhido coisas que eu plantei no passado. Dentro do que você citou na 3, vocês podem falar até que é um pouco mais fácil, mas tem grandes profissionais com competência lá e faz com que o nível seja muito difícil e truncado. Então foi uma grande preparação para mim, em um grande campeonato também, né, com grandes números, né, 10 gols em 20 jogos. Mas quando eu me deparei com esse grande desafio, primeiro Série B e depois vestir uma camisa como essa aqui, isso foi ainda mais motivador, que eu encarei com todas as minhas forças e dando o meu melhor, e muito feliz e grato por estar vivendo esse momento nessa camisa. Yuri Tanque também está emprestado, contrato até o final do Campeonato Paulista, mas com possibilidade de assinar em definitivo e ficar mais tempo na equipe do Guarani. Pio. Valeu, Júlio, que seria uma notícia sensacional, né, Carlão? Porque o Jamerson chegou e tomou conta ali da posição. Então, assinar em definitivo, acho que seria algo essencial para o Guarani em 2023. Sem dúvida. A gente costuma aqui criticar demais as diretorias de Campinas por contratações equivocadas, né? E nisso eles são mestres, né? Nossa Senhora. Mas também a gente tem que dar a mão 5 por 1. Meu Deus do céu. Mas quando a coisa é bem feita, a gente também tem que dar a mão à palmatória. E 2 jogadores que eu acho que tem muito a ver com a permanência do Guarani na Série B, o Yuri e o Jamerson. Né? Tem dedo aí do Rodrigo Pastana também e tal, que teve aí o tato, a observação, os bons contatos, né? Os bons olheiros também. Mas esses 2 jogadores, eles fizeram parte assim, dessa campanha do Guarani, eles têm um percentual talvez mais importante que Giovanni Augusto, sim, por exemplo. O Jamerson participou de, meu Deus do céu, praticamente todos os gols importantes do Guarani nessa campanha de recuperação. Teve a canhotinha do Jamerson e o Yuri nem se fala, né? O Yuri, pra mim, mais que surpresa, porque a gente acompanhou pouco a sequência da carreira do Yuri, mas o começo a gente acompanhou até porque ele atuava na Ponte. E não foi bem na Ponte, né? Mesmo garoto, poucas oportunidades, mas não conseguiu render. E aí perambulou. De repente ele vem para o Guarani, chega sob desconfiança, o Guarani caindo pelas tabelas, ele assume a responsabilidade, não era nem para ele ser o titular, né? Não era nem para ser o titular era o Genison, titular. O Genison chegou com essa estirpe de titular, mas o Yuri assumiu a titularidade, né, em virtude das lesões do Genison, e aí tomou conta. E hoje ele virou referência no Guarani. Seria importantíssimo, não só o Jamerson, mas o Yuri também. O Yuri acho que permanece, né? Deve ter contrato aí, mas tem contrato até o final do Paulista, então isso é boa notícia. Agora o Jamerson, se o Guarani acertar realmente a contratação, né? Os direitos do Jamerson, sem dúvida alguma, um grande reforço. Que contratação fez o Guarani com esse lateral esquerdo? Muito bom. Yuri Tanque, que volta ao seu estado de origem, né? Ele é mineiro, disse aí, inclusive nessa entrevista, que
atuar no estádio do Mineirão é um sonho para qualquer garoto que nasce lá no interior das Minas Gerais, e hoje o Yuri estará em campo com o Bugre diante do Cruzeiro, com transmissão da CBN Campinas a partir das 9 da noite. Daqui a pouquinho a gente fala da Macaca e da renovação de contrato do professor, hein? CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 4 horas e 56 minutinhos. Carlão de Freitas. Hélio dos Anjos renovou contrato com a Ponte até novembro de 2023. Então o professor continua para comandar a Macaca na Série A2 do Campeonato Paulista,
Copa do Brasil e Série B de Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia, muito importante, até pelo que o Hélio hoje representa para a Ponte Preta. Ele faz parte do contexto, é um cara que incorporou as coisas da Ponte Preta, ajudou demais nesse processo de recuperação da Ponte. Teve um percentual importante nas contratações, ou principalmente na contratação, né? Quando a gente fala, é o Elvis, não tem jeito. O Elvis, a Ponte na temporada, ela se divide antes e depois do Elvis, e o Hélio dos Anjos teve uma participação importantíssima. Eu comparo o trabalho do Hélio dos Anjos muito com o do Abel Braga em 2003. Claro, outros tempos, uma outra situação, era um outro panorama do futebol, mas a maneira como o Hélio dos Anjos incorporou, porque a Ponte vive um momento terrível financeiro, não se sabe como que vai ser o futuro, um imbróglio judicial aí e tal, mas o Hélio dos Anjos conseguiu abraçar a causa, a diretoria deu respaldo, isso é importante também, porque se dependesse das redes sociais, o Hélio dos Anjos já estaria aí, com certeza, ou trabalhando ou já descansando neste final, ou trabalhando em outra equipe ou já descansando nesse final de temporada, mas não, o Marquinhos segurou. E a Ponte hoje ela vive um outro momento. Claro, tem essa bendita Série A2 aí para cumprir, mas já é uma Ponte com o norte, com um time, com uma cara, e a gente espera que esse processo de renovação de contrato dos atletas também, o Hélio possa participar, até porque ele tem a confiança desses jogadores, e que seja um outro momento da Ponte, que ela entre neste primeiro semestre de 2023 com uma outra cara, essa diretoria mais ambientada com tudo que está acontecendo, que se resolva também, que se apare aí a algumas situações, para que a Ponte possa tocar a vida dela de uma maneira tranquila e possa aí ser competente nos campeonatos que ela vai disputar. Uma boa notícia para o torcedor pontepretano, a permanência do professor, do treinador Hélio dos Anjos. E nos parece, né, Carlão, que a forma de trabalho do Hélio e do Marquinho deu liga, né? Eles se entendem, tanto que o Marquinho, como você disse, segurou o Hélio e tudo mais. E aí, esses pedidos do treinador, eu fico, mas precisa dar uma olhada lá no refeitório, no vestiário, precisa reformar essa estrutura toda. Isso mostra que o 2023 vai ser além do campo, né, Carlão? Muito, e o Hélio, com essa participação importantíssima do Hélio dos Anjos, que se tornou um manager da Ponte, não só o treinador, mas é um cara que hoje faz parte do dia a dia da Ponte Preta, não só dentro das quatro linhas, mas fora também, o que é importante, porque ele tem uma bagagem, né, muito forte no mundo da bola. Hoje você vai só jornalisticamente, né? jornalisticamente já, né? Mineirão. Isso, tá. Mineirão, entendi. Fábio Scheib estará na transmissão, no plantão, no reencontro de Mozart com a torcida do Cruzeiro, né, Fábio Scheib? Exatamente. Mozart, que saiu muito contestado ano passado do Cruzeiro, vai reencontrar a torcida celeste nessa noite no Mineirão. E a rodada 36ª começa com Brusque e Novo Horizontino. Se o Brusque perder para o Novo Horizontino, será matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Boa informação. Até mais tarde, Fábio Scheib. Carlão de Freitas, o avião está no Rio já, Carlão! Guiado por 35 milhões. De corações, fumaça preta e branca. Até amanhã, tchau! CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.